Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Fala comigo, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode, né? Bom dia, galera. Ou boa tarde ou boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, tá? Hoje, num dia especial, num dia diferente, um dia bacana, de muitas reflexões, né, gente? 8 de março, Dia da Mulher, Dia da Mulher. E o mundo todo diz que quer nos homenagear. Sério? Sério? Homenagear? Homenagear para quê? Se desde criança você enfia na minha cabeça que eu nasci para servir. Homenagear para quê? Se o que eu peço é espaço e a cada novo passo você quer me destruir. Homenagear para quê? Se o que eu quero é sororidade, você insiste em plantar rivalidade entre as mulheres por aqui. Homenagear para quê? Se você diz que eu sou de luta, mas me chama de puta por causa da roupa que eu escolhi vestir. Se você diz que eu te inspiro, mas no primeiro suspiro, ao invés de acolher, você começa a rir. Homenagear para quê? Se você diz que eu sou forte, mas acha que foi golpe de sorte eu chegar até aqui. Homenagear para quê? Se eu te peço respeito e você se vê no direito de pegar no meu peito, março, Dia da Mulher, e o mundo todo diz que quer nos homenagear. Tá, eu vou acreditar. Mas é que esse dia não é de homenagens. É para você pensar nas sacanagens que nos faz vivenciar. Que isso, hein, gente? Que texto, que reflexão. Chega, arrepiei aqui. Piado do céu. O texto é meu, gente. É de um vídeo meu aí, antigo, mas atemporal, eu diria. Antigo, mas atemporal, eu diria. Tá lá no meu Instagram, @Yara Bailão, YARABAYLAO. E, de fato, foi num ano que eu estava bem inflamada. Confesso que o Dia da Mulher é muito inflamada, por várias e várias questões, e eu acredito que não é só comigo que acontece. E eu espero que faça refletir aí mesmo, viu? Porque o mundo está precisando. Eu acho, e isso que a gente está buscando fazer aqui hoje é muito importante no sentido de só homenagear. Eu acredito que as mulheres, a gente como sociedade, tanto homens quanto mulheres, precisamos sair dessa vibe de só homenagear e passar para ir para uma vibe de reconhecer, aceitar, entender, compreender uma realidade diferente, que é um respeito diferente, que é um tato, um carinho, um cuidado diferente, um carinho, um cuidado diferente. E que isso tem que ser feito no dia a dia, não só num dia. É, tem Porque que as ser mulheres não vão lembrado, deixar de ser né? mulheres nos outros dias, tem que ser lembrado Ser sempre, lembrado todo ser dia. cumprido sempre. Aproveitando o gancho desse dia, mas uma coisa que eu acho interessante a gente refletir, e nada melhor que uma mulher para contar e trazer para a gente, poderia compartilhar com a gente algumas das dores das mulheres no dia a dia, na sociedade, ou alguma das principais dores, porque eu sei que tem inúmeras, É, e assim, para a hein? gente poder. Eu já ia pedir para você me limitar aí, porque são várias e diversas, né? Isso. Falaria 2 horas aqui sobre todas elas, mas acho que a principal é ter o medo que vocês, homens, não têm de andar na rua, de pegar transporte público, de escolher roupa, né? A gente escolhe roupa, medo da roupa que a gente está vestindo, passar alguma impressão que te deixe mais vulnerável para outras pessoas, o medo de ser culpada por ser abusada, né? Porque acontece, né? A mulher é abusada e no final das contas dentro do dia a dia, né? Corriqueiro, uma das dores que a gente tem é de não ser ouvida, de ser sempre taxada como fresca, como metida, como doida, louca, né?
doida, louca, né? Sensível demais, algumas. E a dor mesmo da falta de equilíbrio dentro dos direitos e oportunidades. Eu acho que a nossa sociedade já evoluiu bastante, mas ainda está muito longe do ideal. Eu acho, E lógico, tem muitas outras, né? Isso nem falando da mulher que é mãe solo, né? Existem N variáveis, mas no final das contas, a questão é que o feminino, né? O ser humano que não tem pênis, ele é de fato visto com outros olhos pela sociedade. E isso não é mimimi. isso é estranho, né? Porque em outro bate-papo que a gente já teve, algumas situações que são engraçadas, porque assim, além de um comportamento muito errado que a gente tem dos homens, comportamento errado até das mulheres, né? Em algum desses temas que você citou, como, por exemplo, às vezes da roupa. A roupa não diz nada e não justifica nada, mas Nem. tem gente que quer justificar qualquer tipo de ato, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de coisa surreal, né, que em hipótese alguma deveria acontecer com roupa. O que não Uhum. faz sentido algum. Roupa, maquiagem, cabelo, olhar, né? É, parece que tudo é convite, e não é, né? Tudo bem, a gente tem olho para olhar, olhou, a gente vai desejar de alguma forma ou de outra, mas isso não te dá o direito de encostar, não te dá o direito de chegar, não te dá, cara, não dá, não dá, né? Então, é saber como abordar seres humanos. O cara não chega no outro cara abordando da forma que um cara chega numa mulher. Óbvio que tem intenções diferentes, mas o respeito que ele tem por um brother não é o mesmo respeito que ele tem por uma mulher que ele quer pegar, sabe? Uhum. Não é. E eu acho que isso precisa mudar. Até o respeito em si mesmo, né? Independente de ser brother, ou tiver interesse ou não tiver, a gente percebe que tem muito disso. A gente tem essa falta de respeito, às vezes, no mercado, e julgando como que são a competência da pessoa, né? Como são as competências, às vezes por conta de sexo. E aí é uma coisa que é em fundo, mas que faz muito sentido e a gente está vendo muitas discussões no dia a dia, é que isso muitas vezes acontece com sexo, isso acontece com cor, isso Uhum, acontece com nacionalidade, isso acontece de diversas formas. sim. Assim, hoje a gente está tratando das mulheres. Só que, tipo assim, a, todas as pessoas precisam ter voz e todas as pessoas precisam ter respeito. Então, não é porque eu não concordo, eu não compactuo, eu não sou a favor disso, daquilo outro, mas independentemente de como eu pensar, de como eu me sentir, eu preciso respeitar. Respeitar e dar espaço, né? Isso, né? Dar espaço, assim, eu vejo que nós mulheres, a gente vem conquistando espaços, mas é muito no sangue, é na luta, no suor, na dificuldade, sabe? E isso pesa o tempo todo, porque ao mesmo tempo que a gente tem conquistado espaços, outras formas também. Ai, é muito complicado, Vini, é muito complicado. Eu queria mesmo que os homens e a sociedade, de uma forma geral, se sensibilizassem, se tocassem, sabe? De maneiras de fazer com que todo mundo ande junto, sabe? É muito ruim, cara, eu sair para fazer uma caminhada às 7 horas da manhã e ficar no sobressalto com um cara de bicicleta que passa do meu lado e diminui a velocidade na minha frente, olhando para trás, pensando, cara, será que é hoje que vai acontecer alguma coisa comigo? Ou é muito ruim você chegar no serviço, você ter uma ideia super bacana para poder mostrar, e aí tem um superior ou um colega do mesmo nível ali de categoria que você, e você não conseguir falar, porque na hora que você vai dar uma, e você não conseguir falar, porque na hora que você vai dar uma ideia, o cara vai entrar na tua frente e não te dá voz, não te deixa falar. É, é, é muito ruim você estar achada de louca
quando você tenta falar e no final você tem que gritar, sabe? E E vocês não precisam disso. isso é muito interessante. E assim, falando agora direcionado para os rapazes, a gente precisa honrar muito, respeitar muito as mulheres, porque até se não fosse por elas, a gente nem existia, né? A gente não tinha vindo ao mundo. Aproveita ao mundo. Aproveitando o gancho aqui também desse episódio, queria mandar um beijo muito grande para minha mãe e para minha irmã, que são as duas mulheres mais importantes na minha vida e que eu amo demais. Mas Gracinha. continuando sobre a reflexão, a gente tem que manter essa ideia demais do respeito. Do respeito independente se é mulher, independente se é homem, independente se a orientação sexual é diferente, independente de qualquer coisa. Vamos nos respeitar, vamos tentar evoluir e melhorar como sociedade. E falando diretamente para os homens, vamos ficar espertos com alguns comportamentos. Algumas coisas não fazem sentido e nem nunca fizeram. Vamos parar, gente. Não existe mais aquela olhada esquisita, escrachada que você intimida. Não existe aquele puxa e garra e rasta e toca. Cara, isso não pode. E isso já é até crime. Então, tipo assim, chega, gente, conversa, troca ideia. Mas eu acredito que o principal para acontecer, uma vez a mulher ela vai te contar olhando, ela vai te contar sorrindo, ela vai te contar estando mais próximo de você naquele ambiente. Você vai sentir, vai perceber isso. Percebam os sinais. Não force em barra, não force nada. E o mais importante de tudo, não é não. Falou não, é não. Acabou. Não tem outra conversa, não tem justificativa, não tem insistência, não tem nada. Tem E respeito. Vini, só, desculpa te cortar aí também, mas tá, o não é não, parece que ainda não entenderam, né? Então eu mudaria. Só o sim é sim. Porque o não é não, o Sim, silêncio também é não. Se ela estiver bêbada e ela não disser não. sim, é não. Se ela estiver desacordada, é não. Então, só o sim é sim. Vamos tentar mudar essa ideia aí, porque eu acho que o não é não, ninguém entende. Então, eu penso Difícil que, de entender? assim, só vai se for sim, por favor, e Sim, ponto. sim. E eu acredito que dentro das organizações, dentro do dia a dia mesmo, do serviço, cara, uma mulher está falando, escuta. Não, não, não acha que você é melhor que ela para poder dar uma ideia? Acha, assim, a gente aqui no Podnet está falando tanto sobre pensamento, sobre diferença de forma de pensar, sobre como funciona cada cachola ali, e sobre a necessidade de escutar o outro antes de você falar qualquer coisa. Então, tá lá, reunião de serviço, o rapaz tá ali quietinho, os dois têm, né, estão ali conversando sobre ideias, sobre planejamento. Ela está falando, deixa ela finalizar o que ela está dizendo, para você vir e dar a sua opinião sem julgar, sem condenar, sem desmerecer, sem diminuir o que aquela mulher está falando. Isso existe muito, sabe? E isso, assim, em repartições mesmo. A mulher tá falando alguma coisa, o cara já vem e entra no meio, desmerecendo, diminuindo, colocando o que ela tá dizendo ali lá embaixo, colocando o que ela tá dizendo ali lá embaixo, sem sentido, sendo que no final das contas o cara ali tá com a mesma ideia. Já vi muito acontecer. Sem contar com questões aí de salário, né, que já existe, enfim. É bom ficar aprofundando nisso, não. Talvez, eu penso que a sociedade já sabe, tem provas cabais de que isso acontece todos os dias. Que a gente precisa pensar junto em como resolver, em como um ajudar o outro, em como um ajudar o outro a se melhorar. Mulheres não são mais perfeitas que os homens, homens não são melhores que as mulheres. A gente veio nesse mundo dessa forma, para um ajudar o outro e crescer. Eu tenho para mim que a evolução é com experiências coletivas. E a gente precisa, sim, se relacionar para poder se melhorar. Só que isso só acontece se um escuta o outro, se um dá o direito de fala para o outro.
Então, se eu estou te trazendo uma dor minha, não vem dizer que minha dor é irrisória, diminuir o que eu estou sentindo. Porque quantas vezes uma mulher abre a boca para falar, não, eu tenho medo de tal coisa. Ah, bobeira, isso não existe não. Coloca uma calça, que tá tudo bem. E isso é terrível, gente, isso é terrível, e tem que parar. Tá passando a hora de parar. E se você pudesse deixar um último conselho para os homens e um último conselho para as mulheres nesse dia especial que é o dia de hoje, o que seria? Homens, reflitam, nos escutem, nos acolham, nos vejam e nos admirem. E nos admirem. Mulheres, continuem fodas. A gente vai conseguir. Eu sei que a gente vai. Lindo, gente. E hoje a gente não falou nada de nenhum seguidor, a gente não contou nenhuma dor, mas a gente acredita não, né? Acredito que hoje todas as mulheres que nos escutam estão sendo impactadas e até os homens estão Com certeza. Eu tô refletindo toda sobre isso. arrepiada. Mas e quem quiser fazer mais contato com o Podné, quiser nos conhecer um pouquinho melhor, ou quiser acompanhar a gente, faz como? No Instagram do Podné, galerinha, podné.podcast. Vai lá no link da bio, dá uma clicadinha lá vai ter um botãozinho onde você vai poder contar a sua história, seu dilema, nos dizer se você quer ser identificado ou não, para a gente discutir aqui, ou por e-mail também, contato@gmail.com. Mas a diretora nossa de estúdio, de imagem, publicidade e tudo mais, me contou uma fofoca. Não sei se ela te informou. Ah, É, sim! A nossa pa- novidade! parece que tem novidade aí sobre o contato e onde encontrar o Podné. No YouTube, Podné Podcast. Lá vocês também vão ter os nossos episódios, por enquanto sem vídeo, mas em breve a gente está aí pensando em formas de tornar isso ainda mais legal de ser assistido, de ser consumido, dessas reflexões serem compartilhadas com vocês. Então, estamos aí no YouTube, também tem TikTok. Estamos aí, estamos crescendo, galera, estamos crescendo. Continue compartilhando se você está gostando aí dessas ideias, dessa pegada nossa aqui de refletir essas questões. Compartilha, compartilha, traz a sua história, sua experiência, sua dúvida, sua crítica. A gente está aberto aí a tudo que você quiser dizer, compartilhar. E a ideia é essa, é a gente se escutar e se respeitar e fazer um mundo melhor. E assim, galera, se tiver um amigo, uma amiga que ainda não conhece a gente, indica, dá essa força pra gente, faça, compartilhe esse conteúdo. Isso é muito importante, tanto pra gente se conectar e a gente, querendo ou não, acabar impactando um pouco mais as pessoas. É igual uma frase que eu comentei com a Yá ontem, seja só uma gota no meio do oceano, mas sem essa gota ele é mais vazio, e com ela ele é um pouquinho mais cheio. Então, assim, vamos plantar a sementinha da mudança. Vamos atuar e fazer ela germinar e crescer. A gente consegue e a gente pode. Pode, né? Tem que Pode, poder. né? Posso Gente, embora? Posso embora? sexta-feira que vem a gente volta. Esse aqui foi um episódio extraordinário, que tá indo ao ar no dia 8 de março, Dia da Mulher, para você refletir, pensar, mudar suas atitudes. Mas na sexta que vem a gente vem com, com um dilema aí de uma seguidora, viu? Boa, 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 boa. Já tô curioso para saber qual que é. Nossa Senhora, esse aí vai pegar no coração, no coração. Mas eu não vou dar spoiler. Nem eu. Vamos ter que esperar. Bora, bora. Gente, foi um prazer estar com vocês novamente. Isso aqui é muito gratificante. Agradecemos muito a audiência de todos aí. Tenham um excelente dia, tarde, noite, manhã, seja lá o que ainda tiver que seguir do seu dia. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, gente!